informação também. O que falta é a gente saber selecionar isso. Cada um precisa de uma alimentação diferente. Cada um quer ter um corpo diferente. Cada um tem necessidades diferentes. Sim. Isso que é o legal. Sim. É essa diferença que é legal. Então, vamos lá. Comer legumes e verduras é legal? Sim. Super. Super legal. Tem que estar no meio da nossa dieta. Por quê? Quanto mais cor, mais Melhor. nutrientes diferentes. Quanto mais cor, mais vitaminas. Só que é necessário ser orgânico para ser legal? Não sei. Não. Mais ou menos. Então, quem dera nós pudéssemos consumir orgânicos. Hoje em dia a gente vive em São Paulo. Sim. Nós vivemos numa ilha que a gente tem uma diversidade de alimentos e um acesso muito grande à alimentação. Às vezes uma pessoa que não mora num lugar como São Paulo não tem esse acesso. A gente vai se privar de comer frutas e verduras porque não são orgânicas? Não. Vamos lavar direitinho, vamos tentar saber a procedência, vamos entender como foi produzido aquele alimento e vamos consumi-lo, tá? Alimentos orgânicos também podem ser contaminados, porque Por quê? normalmente a gente usa adubo animal nesses alimentos. E não tem agrotóxico, mas eles podem ter outro tipo de contaminação. Então, Sim. quando um alimento é orgânico, temos que lavá-lo muito bem. Olha a dica, hein, gente? Higienizá-lo muito bem. O que é higienizar um alimento muito bem? É usar aquelas soluções de cloro? Podemos usar soluções, lavar com uma buchinha. Principalmente Só na água, a só buchinha? na água, principalmente se for orgânico. Vamos lavar na água. Colocar um pouquinho de vinagre na água também. Qualquer vinagre? Qualquer vinagre. O vinagrinho, lavar muito bem. Deixar de molho num pouquinho de limão. Legal. Tá? Antes de consumir. Então, tem várias possibilidades. E, principalmente, a gente tem que higienizar bem se a gente quer consumir a casca. A maioria desses alimentos, os grandes nutrientes estão na casca. As fibras, grande parte dos minerais e vitaminas, eles se encontram ali. E quando a gente corta esse alimento, a gente já começa um processo de oxidação. Tá? Então, isso Só um aspas, ou seja, se você comprar aquelas frutas cortadas no mercado, já tá perdendo alguma coisa. já está perdendo alguma coisa. Apesar de prático, já está perdendo. Isso. Então, lógico, vamos deixar de comer porque está cortada? Não. Tá? Então, é sempre isso. Por isso que eu falo, alimentação não tem uma regra que serve para todos. Por exemplo, eu saio de casa de manhã, não tem outra opção. O único jeito de eu comer uma fruta é pegar essa frutinha cortada. Sim. Para mim, é a melhor opção. Ok, né? Não, então para mim tá super ok. Pelo menos Mas, eu tô por consumindo a minha exemplo, fruta. se eu cortar uma maçã, que é uma fruta, né, que dá pra fazer isso, e comer na hora ali, não tem problema. Não tem problema Não tem nenhum. problema, não A perdeu maçã nada. Não perdeu. Principalmente, a maçã é uma fruta que é melhor ser consumida na hora que cortar e consumir, porque ela oxida também, ela vai ficando escura, né? Sim. A banana também, se você amassar a Sim. banana e não comer, não dá. Então, mas todo alimento tem o seu valor, sendo ele industrializado ou não. Aí a gente entra em outros méritos, Sim, né? sim. Então, a alimentação é muito diversificada. E assim, a gente briga muito com a indústria, mas a gente tem que entender os dois pontos. Se não fosse a indústria, a gente não conseguia guardar alimento. E se a gente não guardar alimento, a gente não tem alimento suficiente para consumir a longo prazo. Porque ninguém tem uma horta em casa, né? É complicado. Isso. Então, a gente tem que aprender a consumir alimento de verdade na maior quantidade possível. O que é um alimento de verdade? Vocês já ouviram esse termo? Ai, comida de verdade, precisa consumir comida de verdade. O que é uma comida de verdade? Hoje em dia, comida de verdade é aquela comida que você faz, que você compra os ingredientes, que você cozinha e ela tenta ser mais natural, mais próxima ao nosso hábito e à nossa tradição familiar possível. E ela é menos industrializada. É uma comida que você faz. Sim, mas, por exemplo, um arroz, ele é industrializado, mas não significa que ele não é uma comida de verdade. Sim, o arroz, ele é processado. Ele é processado, ele é colhido e ele não está ainda in natura, não mais in natura, porque tirou a casquinha, mas ele não deixa de ser um arroz. E você pode fazer esse arroz do jeito que você quiser na sua casa. Diferente de você comprar um risoto pronto, que é só botar uma água. Embalado
já cozido e temperado. Aham. Então, ele já passou por todo um processo de cocção e ele já passou por todo um processo de industrialização que você não tem muito controle sobre esse processo. Uhum. Quando você faz em casa, você pode colocar o tanto de óleo que você Sim. quiser, o tanto de sal que você quiser. Você pode acrescentar os legumes, verduras ou o que mais você quiser para agregar valor nutricional nesse alimento. Uhum. Isso que é importante, a gente vai perdendo isso com o tempo, né? Antigamente, nossos pais, se você queria comer um doce, imagina na sua infância, eu quero comer um doce, o que a gente fazia? Ia lá, colhia, pegava a fruta, fazia Uma aquele mão, fazia lá, cozinhava. fazia o doce, ou então a mãe fazia aquele doce de leite, punha lá no taco, eu sou mineira, né? Então minhas recordações de alimentação remetem a isso, goiabada, doce de leite, essas coisas. Aí ela fazia aquelas balinhas de goma pra gente, dava pra criançada, sabe? Então a gente tem muito isso. Vai lá, a avó fazia um bolo pra você tomar café. Então a gente remete. Alimento culturalmente pra gente é prazer. E por isso que a gente engorda. Sim. Porque em todos os momentos de grande tristeza, amargura, estresse, aonde você procura o aconchego? Na comida. Na comida. É onde Não dá é prazer. à toa que estamos cada vez mais gordos, né? Sim, o Brasil é o terceiro país mais obeso do mundo. Nossa, gente. O Brasil, a população brasileira engorda cada vez mais. Tá? E as políticas públicas de emagrecimento são muito escassas. Então, a gente tem muita informação, porém, essa informação não surte um efeito que deveria surtir com as pessoas. Por quê? Aí a gente entra num paradigma, né? Nem tudo que é saudável emagrece. Tá? Por exemplo, o que é saudável e não emagrece? Aveia. Aveia? Sério? Aveia, abacate. Ai, abacate. Adoro uma vitamina de abacate. É. Não emagrece? Não, normalmente não. Por quê? É rico em calorias. E se a gente consome mais calorias do que a gente gasta, a gente engorda. Então, assim, pode ter aveia numa dieta? Pode, mas você vai ter que abrir mão de outra coisa. Também, né? Mas você tem que abrir mão de outras coisas, porque ela também é um carboidrato calórico. Tá? A chia mesmo, todo mundo come chia é super calórico, chia. Então, tem coisas assim. Hoje o leite é um grande vilão, tem muita gente que não toma leite. O leite é um ótimo aliado para uma dieta. É verdade que o leite tem uma pegada inflamatória? Leite, laticínios, já ouvi esse papo. Não, tem todos os papos do mundo. Hoje o que é vilão, o que eu sempre digo, hoje o que é vilão, amanhã é um mocinho. O ovo já passou por isso. É um clássico. O leite é um ótimo alimento. A gente nasce tomando leite. Tá? Pode não ser o principal alimento para o resto da vida? Pode. Você pode substituir. Mas para uma pessoa que gosta de leite, que precisa de cálcio, que precisa de proteína de alguma fonte animal, o leite é uma ótima opção. Então, a gente não pode colocá-lo como vilão em todos os momentos. Olha aí, gente, a dica. Então, lógico, vamos tomar 3 litros de leite. Talvez não precise disso tudo. Mas vou um consumir leite de manhã. Um pouquinho no café. Leite natura também. Não consigo tomar leite, mas eu adoro o iogurte. É uma opção, um queijo. Mas o iogurte é uma dica que eu peguei uma vez da nutricionista, que é bem bacana. A história dos ingredientes, né? Que um iogurte bom tem que ter só 2 ou 3 ingredientes, né? Sim, e até você pode fazer seu próprio iogurte, né? Olha! Pra quem curte? Pra quem curte, quer fazer em casa, você pode... você pega o coalho, né? E põe no leitinho morno, deixa lá coalhando. Você pode fazer seu próprio iogurte, misturar coisas no seu iogurte do jeito que você quiser. Coalhada seca é um tipo também. Sim. Então, vale a pena ter criatividade. Hoje em dia, a nossa vida está tão corrida. Com certeza. A gente procura cada vez mais coisas rápidas e fáceis. E muitas das vezes a gente deixa a essência de lado. Falando em coisas rápidas e fáceis, eu queria tirar umas dúvidas aqui. Porque tem uns alimentos muito bacanas que a gente acha no supermercado, baratos. Às vezes não tá muito barato, mas é bacana, porque você resolve, você bota no micro-ondas, você bota no fogão, rapidinho resolve. Eu queria saber, é uma comida de verdade ou não é uma comida de verdade? Macarrão instantâneo. Então, o grande problema do macarrão instantâneo, ele é tradicional na China, só que o que a gente recebe é que ele é pré-frito. Pré-frito, sabe aquele macarrão? Ele é pré-frito antes dele ficar com aquela massa.
Então, por isso que você põe na água, você não vê aquelas bolinhas de gordura subindo? Caramba, olha. Não é só o molho, o pozinho do molho o problema, né? Não é só o pozinho do molho. Então, ele é uma opção. Agora, tenho que comer um macarrão daqui. Vamos ser honestos, porque não adianta a gente pregar uma coisa que a pessoa não consegue fazer. Sim. Vamos tentar fazer aquele macarrão bom? Como? Vou colocar ele para cozinhar. Cozinha o macarrão instantâneo. Pega o macarrão instantâneo, joga aquela água fora. Cozinhou, joga água fora. Joga água fora. Vamos picar legumes, verduras, Olha a tá? dica. Você pode fazer um molhinho caseiro mesmo com um tomatinho amassado. Que que legal. é rico em antioxidantes. E você pode aproveitar o seu macarrão, sabe? A gente tem que ajudar. A alimentação saudável, comida de verdade, ela tem que ser muito bem trabalhada dentro de casa. Não adianta a gente ser hipócrita. Quando a gente quer mudar de vida, não adianta a gente ser hipócrita. Eu trabalhei muito tempo em alguns ambulatórios do SUS e eu via que esse tipo de alimento era muito presente. É barato, né? E aí tem parte da população que não pode consumir outra coisa, que não tem condição de consumir outra coisa. Então a gente tem que achar jeitos disso se tornar um alimento um pouco melhor. Então isso é uma ótima dica. Então você pega só metade do macarrão, quebra ele, tira aquela primeira água e usa aquele restinho, aquele macarrão quebradinho para fazer uma sopinha. Você pode colocar legumes, verduras e você também está diminuindo as calorias dele e você está acrescentando valor nutricional. Mas o pozinho é melhor evitar. O pozinho não precisa. Não pra precisa. Que você vai exagerar no sódio, dar aquele gostinho? Você pode colocar um sal, uma cebolinha. Temperar mesmo. Temperar. Né? Tempera do jeitinho que você quer em casa. Tempero é barato, bom. E é gostoso, muda o paladar, né? Legal. Então, a gente tem que entender esses alimentos e tentar ajustar isso dentro da nossa dieta, para não ser um risco. E assim, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu adorava um miojo. Mas assim, hoje, assim, depois de virar adulta, eu percebi que fazer um macarrão também não leva tanto tempo, um macarrão mesmo. Sim. Podemos também, outra opção. Sim. Usar o próprio macarrão. Macarrão, não demora tanto. Não demora. E ainda mais se sua dieta é uma dieta que precisa de uma caloria maior. Sou uma atleta, sou uma pessoa que gasta muita energia, trabalho pesado, braçal. O macarrão é um ótimo alimento, mas também eu sempre oriento. Quando você quer comer um macarrão, vamos tentar ir para o mais integral possível ou colocar legumes e verduras que sejam ricos em fibras. Legal. Adicionar fibra a esse macarrão para diminuir o índice Por exemplo, glicêmico qual? dele. Abobrinha picadinha. Abobrinha também super barato. Super fácil. Couve picadinha. O tomate mesmo, no legal. molho. Os molhos vermelhos, normalmente eles são menos calóricos. Então, dê preferência para esse tipo de molho. Em vez de usar um molho de queijo. E o que você acha de um molho industrializado? Um molho de tomate industrializado ainda é válido? Assim, hoje a gente está falando de comida de verdade. Quem sou eu para falar de um molho? Normalmente o molho ele já é industrializado, ele é feito dentro de um processo que não tem todo aquele carinho que teríamos fazendo em casa. A gente sabe que os nutrientes do tomate, eles são muito melhor absorvidos depois que esse tomate é cozido. Então, você pode também tentar fazer um molhinho em casa e você mesmo congelar, né? Bater tomate, temperar. Bater tomate, temperar, cozinhar, sal, tomate, amassar. Olha, não é também tão complicado. Precisa de um tempinho para fazer, mas depois que faz, congela, né? Mas assim, vou fazer um alimento super nutritivo com vários legumes, verduras, preciso usar um molho pronto. É o que temos, né? Entendeu? Mas vamos tentar adequar. A quantidade de sódio, a gente tira de uma coisinha ali, põe uma ali. Mas assim, a nossa alimentação tem que ser uma alimentação pra gente. E as mudanças, elas têm que vir. Hoje em dia, se você está acima do peso, nada melhor do que emagrecer. Não falo esteticamente. Não aceitar meu corpo. Não, mas quando a gente trabalha num sobrepeso e numa obesidade, a gente põe os nossos órgãos trabalhando no limite. Se a gente tem um pâncreas que viveria 80 anos, se eu estresse fazendo que ele produza o dobro de insulina que ele produziria normalmente, ele vai viver metade do tempo. Olha, por isso que a gente chega a um diabetes precoce, algumas coisas que a gente não tinha isso antes, porque a gente está estressando o nosso corpo. Entendi. Com o tempo.
Entendeu? Então, isso é longevidade. Hoje em dia fala-se muito em alimentação para longevidade. E não isso é complicado, né? Assim, uma das maiores... Antes da gente continuar o papo dos alimentos, uma das maiores reclamações é que, assim, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não é tão caro, né? Não é... Então, hoje em dia, se você procurar tudo light, diet... Aí fica caro. Aí fica mais caro. Ah, e aquele pão com fibra, não sei o quê. Mas a gente tem dicas, tem sugestões que também funcionam nesses assuntos. Por exemplo, não tem condição de comprar um pão integral. A não ser que eu come metade, vamos supor, em vez de eu comer 3, 4 fatias, eu vou comer uma fatia, vou dobrar e vou fazer um sanduichinho. Estou comendo esse pão integral pelo mesmo preço do pão normal. Ah, não tenho condição, quero comer um pão francês. Vamos tirar o miolo desse pão, encher de salada. Olha a dica, folha gente. Que tem dentro da nossa geladeira, a gente põe salada verde, põe tomate. A gente está levando aquelas fibras para o pãozinho francês. E tá comendo pãozinho francês. E tá comendo pãozinho francês. E é o que tem em casa, tá? A gente tem que usar a criatividade, não jogar comida fora. Tem talinho, você comprou uma cenoura linda, sobrou o talinho, vamos refogar aquele talinho no meio do arroz. A gente tá agregando fibra no arroz. Vale também ralar a cenourinha pra botar no arroz? Vale ralar a cenourinha, vale pegar aquele restinho da abobrinha que a gente usou de manhã, vale fazer um mix, vale tudo. O que a gente não pode é desperdiçar alimento, o que a gente não pode é comer mais do que a gente precisa. E o que a gente não pode também é aumentar o índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Vamos lá explicar. Vamos lá, gente. Então, é muito legal isso. O índice glicêmico é a rapidez que o açúcar entra na nossa corrente sanguínea. Isso é fundamental porque a gente entender isso. Porque isso faz parte da nossa vida inteira. A gente se alimenta, o alimento vira açúcar e esse açúcar vai para a corrente sanguínea. Basicamente, esse açúcar é tóxico na corrente sanguínea. Mas por que um diabético fica doente? Porque ele tem muito açúcar no sangue e as artérias e veias vão colabando. Elas não vão funcionando bem. Então, quando eu tenho esse índice glicêmico muito rápido, é como se a comida chegasse muito rapidamente e o nosso corpo tem que agir rapidamente para tirá-la de lá. Então, o jeitinho que a gente tem de se prevenir doenças, é transformar esse açúcar em gordura. Tá. Se ele entra devagarinho na corrente sanguínea, com calma, levinho, a gente vai gastando. Esse açúcar é a nossa energia. É o que faz a gente pensar, o que faz a gente correr, o que faz a gente exercer nossas atividades. Então, quanto menor o índice glicêmico, mais saudável essa comida é pra gente. Então, é isso que a gente procura num alimento bom. Por isso que a gente come as fibras, além de melhorar o intestino. Como que a gente coordena esse índice glicêmico? Não, normalmente existe uma tabela que já mostra isso pra gente. As fibras, elas ajudam a diminuir o índice glicêmico. Legal. Porque elas formam, tipo, uma barreira no nosso intestino que vai minimizar. Por exemplo, uma banana, ela tem um índice glicêmico X, mas se ela tá assada, ela já tem um outro índice glicêmico, não é? Normalmente sim, a disposição muda. Muda a apresentação. Por isso que a gente tem que comer, assim, tá vendo? A gente não precisa ficar neurótico não, com por isso. Favor. Deixa os médicos e os nutricionistas ficarem neuróticos por você. Mas a gente tem que escolher, fazer boas escolhas. Aí entram as boas escolhas. Legal. Sempre comer fibras, legumes, verduras, que a gente sabe. Então, a gente sabe que isso é bom, mas a gente não sabia por quê isso é bom. Agora eu tô explicando. Agora vocês sabem, gente. Agora todo mundo sabe, já tá PhD em fibras, né? E quais alimentos que são ricos em fibras? Que você indica? As folhas são ricas em fibras, muitas frutas são ricas em fibras, tá? Os alimentos integrais, basicamente, eles têm muita fibra agregada. Os grãos, as castanhas têm fibras. Mas não pode exagerar na castanha. Não, então por isso que eu tô te falando. Às vezes, nem tudo que é saudável emagrece. Sim. A gente tem que entender o tipo de dieta, se a gente quer emagrecer ou se a gente quer ser saudável. Então, são coisas... Não que um não esteja no meio do outro, mas tem que saber fazer escolhas e balancear esse cardápio. Sim. O balanceamento, assim, a escolha do cardápio é fundamental. É fundamental porque as pessoas ainda bem são diferentes. Então, todas as vezes que você pega um cardápio pré-feito de alguém que já te deu um cardápio totalmente pronto, sem alternativa de mudança, você pensa assim, nossa, que difícil, né? Não é meu hábito, não é meu ritmo. Por isso que às vezes as dietas ficam caras.
porque você não tem aquela personalização, porque às vezes você não usa a sazonalidade ao seu favor, porque tem épocas que tem frutas mais baratas que as outras, tem época que tem algumas legumes e verduras muito caras. Então, se a gente souber escolher, a gente consegue tirar o melhor com um preço mais baixo. Sim, a gente estava falando dos alimentos que não são comida de verdade, e um dos mais problemáticos costuma ser aquela lasanha pronta, né? Que tem muito sódio. Qual é o problema da gente exagerar no sódio? Que geralmente é bastante em alimentos industrializados. Então, a gente preconiza evitar o máximo de sódio de adição. Porque todos os alimentos, se você for comer hoje uma abobrinha, ela tem sódio. Se você for comer uma fruta, a água tem sódio. Tudo tem sódio. Se a gente adicionar sódio, você está piorando esse alimento, tá? Então, a grande dica é não salgue nada quando você está fazendo. Deixa para colocar o sal no prato. No prato? No prato, no fim da preparação. Porque você está sabendo e quantificando o tanto que você está comendo. Essa é a dica maior do sódio. Mas o sódio é um ótimo conservante de alimentos. Por isso que os alimentos industrializados, que são guardados por muito tempo, têm muito sódio. Porque é uma forma da gente conservar ele por um longo tempo. Nosso corpo é feito para poupar isso, para colocar o excesso do sódio para fora. A gente tem um rim que funciona bem. Só que com o tempo, aquela coisa do estresse. Às vezes, se a quantidade é grande demais, ele não consegue colocar tudo para fora sozinho. Isso vai se acumulando. E a longo prazo, ele vai também falindo. Gente, tem que cuidar, então. Então, um pouquinho sempre e cuidado. Outra dica super legal é usar limão. Limão, gente. Limão é um ótimo alimento e disfarça, mascara muito bem a ausência do sal. Caramba! Então, ele ajuda a salgar, a dar aquela sensação. Salada. Né? Salada, pra mim, é uma coisa que também não precisaria de sal. É que a gente acostuma. Também tem muita coisa que vem do hábito, né? O hábito do brasileiro, as coisas são muito salgadas e doces. Mas colocar na carne... Limão na carne já dá uma sensação muito melhor de paladar e você não precisa usar tanto sal. A gente está falando aqui do sódio. Como que eu procuro isso? O que eu tenho que olhar na hora que eu vou comprar um alimento? Olhar nos ingredientes, se tem muitos nomes estranhos? Não, você tem que olhar, tem uma tabela nutricional. Hoje em dia no Brasil, todo alimento industrializado tem a tabela nutricional. Comparar, estou comprando esse alimento, tem 3 opções no mercado. Tem 3 leites, 4, sempre comparar a quantidade de sódio. Mas também você toma cuidado, porque assim, às vezes um tá lá em 100 ml, o outro tá em 50, o outro tá lá em 1 litro. Vai ter diferença na proporção. Então você sempre tem que... Eu costumo fazer isso com água de coco. Às vezes eu olho as formulações, aí você fala, essa é melhor, tem menos sódio, tem outras, né, as características. Outras características. Existem alguns alimentos que eles querem que tenha sódio, né? Porque, assim, os isotônicos, que é a água de coco, a gente espera que ela tenha eletrólitos e coisas e tal. Mas existem outros alimentos que quanto menos sódio, melhor. Fica a dica, gente, olhando direito isso aí. Agora, a gente meio que já sabe essa história de o que é um alimento de verdade, por que é bom comer um alimento de verdade. E aí, eu queria saber... A alimentação ajuda em outros aspectos da vida, né? Por exemplo, sintomas pré-menstruais, sintomas menstruais. Comer o alimento certo ajuda a ser mais fácil passar por essa fase? Sim, principalmente quem está num bom peso, isso já faz muita diferença. Porque às vezes as pessoas que têm gordura visceral, que comem muita gordura... Gordura visceral é aquela da barriga, né? Que está entre os órgãos. Entre os órgãos da barriga. Olha que sério isso, gente. Essa gordura é uma gordura metabólica, que ela propicia um aumento da produção hormonal, ela é metabólica e gera uma síndrome chamada síndrome metabólica, que é mais complexa que isso. Mas bons alimentos e emagrecer faz com que o corpo funcione melhor, num ritmo melhor. E até mesmo pessoas que têm muita cólica, se a gente tem uma boa alimentação, uma alimentação leve nesse período, lógico, o intestino está ali pertinho. A gente não vai sentir tanto esse desconforto. Então. Sim,
a gente não vai sentir tanto esse desconforto. Em períodos pré-menstruais, a gente tem que dar preferência para alimentos com fibras, que melhoram o trânsito, a digestão, que tem muita gente que fica constipada aí nesse período, né? Então, quanto melhor for o trânsito, quanto menos gases a gente tiver, quanto menos açúcar a gente consumir, apesar de a gente ficar louco pelo açúcar. No período pré-menstrual, doutora, como assim? Você vai falar pode pra dar gente não enxaqueca. comer doce? Aí aumenta o índice glicêmico, aumentando o índice glicêmico, você pode sentir até enxaqueca, dores. A gente tem vários Tá explicado. a gente... Então, quanto melhor... Por isso que cada um tem que entender o tipo de alimento que te faz bem, tá? Quando a gente descobre esses tipos de alimento, a gente consegue criar uma dieta dentro de um valor calórico adequado que nos faça feliz. Que não adianta comer menos também, né? Muito menos, né? Que às vezes as pessoas querem comer, emagrecer, e aí elas fazem dietas de 800 calorias por dia, e às vezes não é o suficiente, né? Se for as dietas têm que ser balanceadas. Balancear. A gente tem muito medo de monodietas, né? Aquela dieta de um alimento só. Vou passar comendo maçã o dia inteiro. Vai emagrecer? Né? Ovo o dia inteiro. Vai emagrecer? Vai. Você está consumindo mesmo, porque ninguém aguenta ficar comendo muito. Mas depois você vai perder musculatura. O que é o grande efeito sanfona? O rebote da vida. Quem aí já fez a dieta, aí foi lá, lutou, aí conseguiu ficar com um corpinho e aí depois voltou a ficar gordinho de novo? O que acontece? Quando a gente entra numa dieta muito rigorosa, o nosso corpo, ele queima reservas. E uma dessas reservas é a nossa musculatura, tá? Então, se a gente perde peso indiscriminadamente, provavelmente a gente está perdendo músculo junto. O que é uma perda de peso não saudável? Tipo, perder 10 quilos no mês? Não dá para quantificar. Não dá. Não sei, eu posso perder 10 quilos durante um mês, mas perder 10 quilos em gordura. Aí Isso é uma perda saudável. E eu posso perder 10 quilos em músculo. É horrível. Estou pior do que quando eu comecei. Então, emagrecer hoje é ganhar músculo e perder gordura. Quando essa conta, ela fecha, ela acontece, a gente sim consegue ter um emagrecimento saudável e provavelmente a gente não volta a engordar. Porque o músculo é um tecido ativo. A gente gasta energia queimando, a gente gasta energia dormindo, tá? Quando eu tenho só gordura, não, é um tecido que não gasta quase nada. Então, por isso que quando você faz dieta, é importante também fazer um exercício físico para criar músculo. Também é muito importante movimentar. Ter movimento, porque a musculatura é o que a gente tem de mais precioso. Sim. Tá? Então, todas as vezes que a gente quer emagrecer, se a gente conseguir ganhar músculos, melhor. Então, a balança fica meio fora do lugar aí, sabe? Dá eu posso estar engordando na balança. Só que a roupa tá mais leve, a roupa tá mais larguinha. E eu tô mais fina. Então, as medidas são muito importantes. Então, às vezes, a gente tem que parar de olhar só para a balança e olhar no estado geral. Hoje em dia, existem exames que a gente pode ver isso também. Quantidade de músculo, bioimpedância, densitometria. Que dá para medir também se você vai, às vezes, no nutricionista. A gente não usa mais. Não usa. Porque, assim, se eu medir você aqui agora e medir daqui 5 minutos, vai dar diferente. Ah, é? Porque não necessariamente eu peguei no lugar certo. O erro humano é muito grande nesse caso. Então, hoje em dia, a gente usa umas coisinhas mais modernas. Mas tinha essa opção antigamente. De fazer, legal. Tá. Então, não precisa cortar nada. O importante, a dica é emagrecer. Às vezes, precisa, dependendo do quanto você tiver que emagrecer, você tem que cortar no caso algumas da coisas. menstruação. No caso da menstruação... do caso não necessariamente. Não necessariamente cortar, mas às vezes diminuir, né? Fazer algumas escolhas. Doce, dar uma diminuída. Dar uma diminuída no doce. Comer alimentos que dão mais saciedade. Procurar alguma coisa mais leve, que não propicia gases. Às vezes vale a pena mudar assim, mas isso é muito individual, né? Tá. E no caso de menopausa, porque, assim, eu lembro na época da minha mãe, né? Quando ela passou por isso, que rolava aquele papo de isoflavona, da soja. É importante mesmo isso, investir na soja, em alimentos Hoje a gente tem uma grande possibilidade de reposição hormonal. Existem várias mulheres que optam por isso e existem mulheres que não, que optam por tratamentos mais naturais. A soja está incluída nesses tratamentos mais naturais. Mas isso é uma escolha muito pessoal e também
do ginecologista. Existem hoje muitas contraindicações para reposição hormonal, então a gente tem que estar por dentro delas. Mas todos são uma opção. E às vezes hoje a gente usa muito nesses períodos a folha de amora. Caramba! Existem chás que ajudam, existem até o extrato mesmo que a gente usa. O importante na menopausa é conhecer o seu corpo e tentar segurar a musculatura. Tá? Quando a gente entra bem na menopausa, a chance de ficar bem é melhor. Porque depois vai ficando muito difícil, né? A gente vai desidratando normalmente, a gente vai perdendo a musculatura normalmente e a gente vai necessitando de menos calorias. E cada vez que a gente precisa de menos calorias, se você comer mais, vai engordar. Ou seja, que é o assunto que a gente estava falando. É importante manter os músculos, né? Conforme, especialmente quando a gente vai envelhecendo, né? Sim, os músculos são muito importantes. Então, o exercício físico na menopausa é muito importante. Que, além de tudo, exercício dá prazer. Sim. Tá? Então, é um momento difícil de transição. Dá preguiça de ir, mas chegar lá é legal. É bom. Exercício físico é bom em todas as épocas, em todas as idades. Então, com o amadurecimento, com a perda muscular, ele fica cada vez mais importante, né? Legal. E falando em envelhecimento, aquela história de tomar colágeno, suplemento de colágeno para tomar, funciona mesmo? Suplemento, ele só deve entrar na dieta quando a gente não conseguir via alimentação. Por isso que ele chama suplemento. Hoje em dia a gente tem suplementos super modernos que ajudam mais, que ajudam menos. A gelatina era o nosso colágeno de 50 anos atrás. Tudo que cai no estômago é digerido e ele é absorvido para o corpo. Que a gente garante que vai para a pele? Não dá para garantir. Mas a gente garante uma nutrição, um aporte de proteína, que é super importante. As proteínas são tecidos estruturais, né? Eles fazem a estruturação do nosso corpo, então são muito importantes. As gorduras também, a maior parte dos nossos hormônios é feita à base de gorduras. Sim. Então, a gente precisa do colesterol, apesar dele ter um nome meio de vilão, ele é tem fundamental. O bom, né? Ele é fundamental no nosso dia a dia. E os açúcares também. Quanto mais açúcar você tem, mais energia você tem. Tudo em excesso é ruim. Entendi. Então, se você tomar o colágeno em excesso, pode ser que nem adiante. Pode ser que ele vai ser um alimento. Mas eu não consigo garantir que ele vai 100% para nossa pele. E a gente consegue de um alimento natural tirar esse colágeno? Sim, até antigamente os nossos avós cozinhavam patinha de frango, né? Pezinho de frango, tutano de boi, que a gelatina vem daí, pele de porco para tirar aquele colágeno dali e tal. Hoje em dia a gente tem outras fontes. Não precisa, né? Não precisa tanto. Hoje em dia a gente tem colágeno até aminoácidos de origem, proteínas vegetais, a gente tem várias fontes. Mas a carne mesmo, o leite, o ovo... Já ajudam. Já ajuda. E aí é uma coisa que trabalha de dentro para fora, é isso? Sim. Como funciona o colágeno? Não, o colágeno ele faz parte da estruturação da pele. Tá? Ele é uma parte fundamental da nossa pele. Nós temos colágeno, só que a gente vai perdendo. Esse colágeno ele vai modificando com a vida. Tá? E a gente vai consumindo ele também. À medida que a gente vai perdendo nossas proteínas, ele vai indo também. Então, o importante é a gente estar sempre repondo em forma de alimento, se não conseguir, em forma de suplemento. Tá? Para que isso seja bom. Pra ficar com a pele boa, gente. Pele, a gelatina, cabelo. falando nisso, hoje em dia a gelatina pode ser um suplemento de colágeno? Hoje a gelatina pode ser um suplemento, agar-agar. Diet também? Diet também é uma fonte. Hoje em dia a gente tem várias fontes de colágeno, tá? Até o próprio colágeno que a gente pode comprar e alimentos à base de proteína. A questão do... Por exemplo, essa coisa de alimentação de verdade, né? A gente até tenta e consegue, às vezes, fazer na refeição, cozinha bem, faz um macarrão lá saudável, faz um jantar saudável. Mas durante o dia, que tá o perigo? Você vai trabalhar e o seu colega de trabalho traz um doce, traz um bolinho, aí não tem onde comprar, ou você só tem coisa tipo pão de queijo.
que a gente faz? O que você indica pra gente levar na bolsa e ter uma alimentação saudável? Então, o mais legal é isso, né? Se a gente não tem condição de sair para comprar, se a gente não tem acesso, a gente carregar com a gente. Trazer de casa, Trazer se de programar, casa, né? Se programar. E muito cuidado com esse transporte. Nada de ficar trazendo alimentos super perecíveis. Que seriam o quê, por exemplo? Tipo, eu vou levar um presunto e deixar ele fora da geladeira. Ele pode se contaminar muito fácil, tá? Então, ou então, uma maionese caseira e deixa fora da geladeira. Não, gente. Não faça isso. Então, frutas são ótimas, principalmente se ela ainda tiver com casca, tá? Verdurinha, você pode deixar a cenourinha crua, o pepininho para levar. Já cortado. Isso para as pessoas mais naturais, né? Ou então, Isso que eu ia falar, cadê o salgado disso aí? Não tem, qual é o salgado? Não tem uma sugestão salgada? Os vegetais são. Um queijinho. Um queijinho? Um queijinho. Hoje você pode ter um queijinho processado e carregar esse queijinho com você. Você pode fazer um sanduichinho integral, tá? E você pode usar frango desfiadinho, cozido nesse sanduíche, ou um queijo. Com uma fatia já tá bom, né? No meio da tarde. Uma fatia com recheio. Vai depender de cada dieta de cada um, né? Já sou esportista, não vai ser suficiente. Então, tem muita coisa que a gente pode carregar. Um iogurte, já deixando no trabalho, naquela geladeirinha. Sim. Então, assim, a gente tem que usar a nossa criatividade. Quando eu vou cozinhar em casa, por exemplo, eu não tenho tempo de cozinhar todos os dias. Quando eu vou cozinhar, eu cozinho um volume maior e congelo. Já deixo guardadinho para depois. E aí eu vou alternando os pratos. E, por exemplo, o iogurte que você falou, posso pôr uma colherzinha de aveia? Depende da tua dieta. Depende da dieta. Você pode colocar fruta, você pode colocar uma frutinha aveia, picada. castanha. Depende da tua dieta. Tô dentro do peso, posso usar até uma granola, que é super boa de fibra. Quero emagrecer. Mas precisa estar dentro do peso. Com granola, porque não é saudável, não necessariamente emagrece. Saudável não necessariamente emagrece. Agora não, tá? Quero emagrecer. Então a gente vai tentar as versões mais light, diet possível, tá? Também existe a diferença, né, gente? Vocês sabem a diferença de light e de diet? Vocês sabem, gente? E agora? Light tem 25% a menos de alguma coisa. Light. Agora, alguma coisa a gente tem que descobrir. Pode ser menos açúcar, pode ser menos sódio, pode ser menos gordura. Nossa, então, depende do alimento. É light. Agora, diet são alimentos feitos para diabéticos, que eles não têm açúcar. Não necessariamente um diet tem menos caloria. Olha isso, gente. Tá? Aqueles docinhos diet, normalmente eles são ricos em gordura. Porque até precisa compensar isso na hora de... na hora de fazer, para dar uma textura legal, para dar um sabor legal. Então, normalmente os diets não são tão... Lógico, pode existir um alimento diet que tem pouca caloria, tá? Mas eles não são feitos necessariamente para dietas de redução de peso. Para emagrecer. Para emagrecer. Eles são feitos para dietas de diabéticos. E no caso do light, vale a pena investir nesse tipo de alimento? E tem a versão original, tem a versão, um leite, tem a versão, integral. Menos gordura. Não, vai depender da tua dieta. Tô querendo uma dieta para diminuir calorias. Se tem muita dificuldade em diminuir quantidades, eu tô tirando 25% de alguma coisa. Então, a gente tem que entender muito bem qual é nosso propósito dentro disso tudo. Tá? Vale a pena a diferença de valor? Tem muitos alimentos light normal que estão no mesmo peso, ali, né? Preço. Então, vale muito a gente entender. Lógico, se for menos gordura, sempre é válido. Se for menos açúcar, sempre é válido. A gente está numa campanha muito grande para diminuir o sabor doce dos alimentos, né? Pra gente ter mais alimentos in natura. Hábito, né? Muito Você vai acostumando cada vez mais doce, é que nem a história do café, né? A pessoa vai lá e coloca, 3 colheres de açúcar. Mas se ela colocar 2, ela consegue tomar de boas. E depois ela vai descobrir que com uma ela consegue, né? E a gourmetização do café, o sabor, né? A procura do sabor perfeito, do sabor que a gente gosta mais, ajudou muito nesse conceito. Porque antigamente todo mundo adoçava, já no bule, o cafezinho. Isso era a tradição do brasileiro. Agora não, agora as pessoas têm um paladar muito diferenciado. Isso é uma mudança cultural, ela vai acontecer com o tempo.
E a gente tem que ir esperando, não só esperar, fazer a nossa parte também, né? Que é E bacana, mudando. realmente é bacana fazer isso, e diminuindo e acostumando seu paladar. Como a gente vai ver hoje os sucos processados? Não que seja um ótimo alimento, mas é um Suco de caixinha, né? É, de caixinha, de vidrinho. Hoje tem vários tipos de suco. Antigamente eles eram adoçados, hoje em dia eles usam outros sucos para adoçar suco. É suco de maçã, né? Normalmente maçã. Então é uma mudança de comportamento. Isso é legal. Que já está melhorando no nosso dia a dia. Ah, O melhor de tudo é a fruta in natura. Mas se vamos consumir um suco, vamos procurar um suco mais natural possível, sem adição de açúcar. Tá? Porque a fruta já tem frutose. Frutose é um tipo de açúcar. Não, e lembrando que em relação à caloria, quando você vai consumir um copo de suco de laranja, você está consumindo 3 laranjas, ou né? mais, ou né? mais, né? Você vai olhar nos vidrinhos, aí você vai... Esse suco foi feito com 8 laranjas, 9 laranjas. E aí você vai ver a quantidade calórica de cada laranja e sem a fibra. Porque o grande problema do suco não são as propriedades do suco, é a falta da fibra e o índice glicêmico dele que sobe muito. Caramba, gente. Agora a gente já tá, assim, especialista em comida de verdade. Já sabe com tudo. O papo aqui com a doutora Ana Luísa. E espero que todos vocês vão até a cozinha, preparem mais o alimento, né? Gostam do processado, mas tentem adaptar, que nem a gente deu a dica do miojo, né? Botar um leguminho. Sim, vai mudando aos poucos, né? De preferência, procure um alimento legal. Procure melhorar a sua dieta. Se você não tá tentando emagrecer e não tá conseguindo, provavelmente tem algum erro alimentar aí no meio, tá? E às vezes você precisa de um profissional para te ajudar. Mas as pequenas mudanças em casa, tipo, não vou ter mais açúcar, vou diminuir as farinhas, vou comprar mais alimentos na feira e me obrigar a comer, cozinhar, né? Porque também não adianta comprar e deixar lá na geladeira. Vou me obrigar a comer menos, porque às vezes também o grande erro são os grandes volumes. As quantidades. Né? Então, se a gente se propor cada dia mudar uma coisinha, a gente vai criando um hábito. Para a gente criar um hábito, a gente precisa repetir um ato por mais ou menos 90 dias. 90 dias, gente. É muito tempo. É muito tempo. Então, se a gente se policia e começa, um dia a gente vai chegar lá. Então, é a minha grande dica. Não tente mudar radicalmente se você sabe que você não vai conseguir, tá? Mas pequenas mudanças podem ser fundamentais em estratégia de emagrecimento. E vai dar tudo certo, hein, gente? Só fazer essas pequenas mudanças. Vai dar tudo certo. A gente tem que ter fé nisso que a gente consegue. Vocês não estão sozinhas, todo mundo precisa de emagrecer um pouquinho. Não é por estética, é puramente por saúde. Sim. E eu era uma obesa mórbida, né? Eu pesava 120 quilos, emagreci 60 quilos, há 12 anos vivo 60 quilos. E isso para mim foi um aprendizado. Eu sou cirurgiã geral de formação, hoje eu sou nutróloga porque eu tive que aprender a me cuidar. E se interessou pelo assunto, né? Além de interessar, eu amo o que eu faço hoje. Hoje eu transformei, eu brinco que eu transformei minha maior tristeza, a maior dificuldade na minha vida, na minha fonte de prazer e felicidade, que é trabalhar com emagrecimento e saúde. Porque não adianta emagrecer, tem que manter, né? Tem que manter e tem que ser saudável. Emagrecer tem que ser gostoso, tem que vir de um bem-estar. Nada que vem sofrido, nada que vem por coisa ruim a gente quer manter. Sim. E não pode ser uma punição. Tem que ser uma graça. Né? Sim. Então, todas as vezes que alguém chega para mim para emagrecer, eu falo, a gente consegue. Só que a gente tem que entender isso e tem que processar. Que o que engorda a gente não é nosso estômago, é a nossa cabeça. É a nossa compensação de prazer, é a nossa necessidade de alegria, de afeto, que a gente às vezes compensa na coisa mais fácil. Que é a comida, uma bebida, um cigarro, alguma coisa assim. Come porque tá feliz, come porque tá triste, e é uma compensação, né? É uma compensação diária. Gente, adorei nosso papo. Vamos ficando por aqui, mas já vou chamar ela para voltar aqui numa outra vez pra gente conversar mais sobre o assunto. Muito obrigada. Obrigada, eu sempre um prazer. prazer. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.